Muito bem, pessoal, aqui é o Daniel do canal Atividade e a gente está aqui para resolver mais uma equação exponencial. Eu tenho aqui E, o número de Euler, elevado a x menos E elevado a menos x, ou seja, um expoente negativo, e isso tudo é igual a 2. Como que a gente resolve esse tipo de equação exponencial? Para resolvermos isso, a gente vai ter que relembrar vários conceitos, várias propriedades aqui de potenciação. Uma delas é esta daqui, ó. Quando eu tenho um expoente negativo, a elevado a menos n, eu posso reescrever isso como 1 sobre a na n positivo, sendo que a tem que ser diferente de zero, certo? Eu sei que o meu e é diferente de zero. Então, eu vou reescrever esse meu valor aqui, e na menos 1x, como uma fração, certo? De 1 na e, onde no meu denominador o x vai ser positivo. Então, vamos reescrever isso. Então, aqui vai ficar e na x menos 1 sobre e na x positivo, tá bom? Igual a 2. O que eu posso fazer agora? Eu posso, pessoal, em ambos os lados da minha equação, multiplicar por e na x, certo? Quando eu faço isso, eu não altero o valor da igualdade da minha equação, certo? Vou fazer a distributiva. Aqui vai ficar e na x vezes e na x, vai ficar e na x, vou escrever e na x como e na x, vezes e na x, menos e na x vezes 1 e na x, sobre e na x. E isso aqui é igual a 2 vezes e na x. Tem duas propriedades aqui que eu quero relembrar com vocês, de potenciação, que é a seguinte, ó. Quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, repita a base e soma os expoentes. Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Bases iguais, vou repetir a base e somar os expoentes. Então aqui vai ficar x mais x. Menos. Uma outra propriedade, que é a regra do quociente, quando eu tenho a sobre a, a mesma base, uma divisão de bases iguais, né? Eu repito a base e subtraio os expoentes. Ou seja, aqui eu vou repetir a base, que é o e, e subtrair os expoentes, que vai ficar x menos x. Isso aqui é igual a 2 vezes e na x. E elevado a x mais x vai dar e na 2x. Menos x menos x vai dar zero. Então, aqui vai ficar e na zero, ou e elevado ao expoente zero. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes e na x. Todo número elevado ao expoente zero é igual a 1. Portanto, isso daqui é igual a 1. Então, aqui teremos e na 2x menos 1. E vou passar esse meu valor aqui para o outro lado com o sinal trocado. Ou seja, menos 2 vezes e na x igual a zero. Nosso próximo passo aqui é fazer uma troca de variável. Eu vou chamar de y o meu e na x. Quando eu faço isso, eu posso reescrever essa minha equação da seguinte forma. Aqui vai ficar y ao quadrado menos 2y menos 1 igual a zero. Porque aqui, ó, eu tenho e na x e aqui eu tenho e na x.
E a gente definiu, na troca nas variáveis, que E na x seria igual a y. Então, chegamos a essa equação aqui, uma equação do segundo grau, tá bom? Uma equação do segundo grau, ela é escrita da seguinte forma, certo? A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Onde a, b e c são os meus coeficientes e a tem que ser diferente de zero. Isso caracteriza uma equação do segundo grau, tá bom? Quem são os meus coeficientes aqui? A, B e C. Olhando aqui para a nossa equação, o meu A, meu B e meu C serão A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a menos 1. Esses são os nossos coeficientes. Sabendo que aqui é uma equação do segundo grau, a gente pode usar o método de Bhaskara. O método de Bhaskara é o seguinte: eu tenho um y e esse y é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Esse meu delta aqui nós chamamos também de discriminante. E esse discriminante é igual a b elevado ao quadrado menos 4ac. Ou 4 vezes a vezes c. O que a gente vai fazer aqui é pegar esses coeficientes que a gente já encontrou aqui na nossa equação do segundo grau e colocar dentro do método de Bhaskara, ou na fórmula de Bhaskara. Vamos tentar encontrar o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado. O nosso b é menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2, tudo isso elevado ao quadrado, tá bom? Menos 4 vezes, quem é o nosso A? Nosso A é 1. Vezes C. Quem é o nosso C? É menos 1. Então, aqui vai ficar delta é igual a menos 2 elevado ao quadrado é 4, positivo. Por quê? Porque qualquer número negativo elevado a um expoente par vai dar um número positivo. Eu tenho menos com menos aqui. Menos com menos na multiplicação é mais. Quer ficar o sinal de mais. E 4 vezes 1 é 4. Quer ficar 4. Logo, o nosso discriminante, ou delta, é igual a 8. Agora a gente pode pegar esse delta e colocarmos dentro da raiz quadrada da fórmula de Bhaskara. Vamos aqui escrever a fórmula de Bhaskara. Y é igual a menos b, nosso b é menos 2, então aqui vai ficar menos 2, mais ou menos. O nosso delta é raiz quadrada de 8. E isso tudo está sobre 2 vezes a. O nosso a é 1. O que a gente pode fazer aqui? Nós sabemos que 8 é o mesmo que 3 elevado, é o mesmo que 2 elevado ao cubo. Então, a gente vai fazer isso aqui. Vai fazer o seguinte, ó. Y é igual a... Em vez de escrever 8, aqui a gente vai colocar 2 elevado ao cubo, tá bom? Menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar mais 2, mais ou menos, raiz quadrada de 2 ao cubo sobre 2 vezes 1, 2. Ok. Esse 2 ao cubo, eu posso reescrever ele como 2 ao quadrado vezes 2. Porque bases iguais somos expoentes. Então, eu voltaria para 2 ao cubo. Então, y é igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Isso tudo sobre 2, tá bom? Aí aqui, pessoal, é o seguinte. Y será 2 mais ou menos
Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, eu posso colocar esse 2 aqui para fora da minha raiz. E vai ficar o 2 aqui, ó, dentro dessa raiz quadrada. Tudo isso sobre 2. Vamos reescrever isso aqui no outra folha. Transferir aquele último valor que a gente encontrou de y para essa nova folha. Continuando aqui, y é 2 sobre 2 mais ou menos 2 vezes raiz de 2 sobre 2. O que eu fiz aqui, como 2 no denominador, ele é um fator comum da soma desses dois números que estão aqui em cima, então eu apenas separei, tá certo? Por que eu fiz essa separação? Porque aqui eu vou poder simplificar 2 com 2, aqui vai ficar 1, e esse vou poder fazer a simplificação também. Vou ficar só com a raiz quadrada de 2. Então, y será 1 mais ou menos raiz de 2. Lembra quando a gente fez a troca de variável, certo? Que y é igual a e, o número de Euler, elevado a x. Então, a gente vai voltar para esse valor aqui. Vou trocar de novo, né? De y para e elevado a x. Então, em vez de y, eu vou colocar aqui o e na x, igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 2. A ideia aqui é que eu isole esse x aqui, tá bom? Como é que eu faço isso? Como é que eu isolo esse x? Tire ele da base e, que é a base de Euler, né? Tem um método. O método é o seguinte. Eu vou multiplicar ambos os lados da minha equação, certo? Pelo logaritmo natural, certo? Em ambos os lados vou fazer isso. Vou multiplicar pelo logaritmo natural. Então aqui vai ficar o seguinte. Logaritmo natural de e na x igual logaritmo natural de 1 mais ou menos 2. Tem uma regra dos logaritmos que diz o seguinte. O logaritmo da potência. Quando eu tenho um logaritmo de b na base a, e esse meu logaritmando aqui, ele tem um expoente, esse expoente pode passar para frente do logaritmo, multiplicando ele. Eu tenho esse x, vou passar ele para frente do meu logaritmo, multiplicando ele. Então, aqui vai ficar x vezes ln de e igual a ln de 1 mais ou menos raiz de 2. Raiz quadrada de 2. Tem uma outra propriedade dos logaritmos que eu queria relembrar com vocês também. Essa daqui ela é bem básica. Quando eu tenho um logaritmo de a na base a, isso é igual a 1. Ou seja, quando o meu logaritmando é igual a base, isso é igual a 1. Não sei se vocês perceberam, mas logaritmo natural, certo? Vou escrever até aqui do lado. O log natural de e é o mesmo, o logaritmo natural de e é o mesmo que log de e na base e, certo? Porque o logaritmo natural é o log de e na base e. Então, vocês já percebem que eu tenho o meu logaritmando e a minha base iguais. Então, eu posso cortá-los. E isso aqui vai ser igual a 1. Portanto, eu posso cortar esse logaritmo natural de e, porque isso aqui é igual a 1. E qualquer número multiplicado a 1 é esse número. Ou seja, aqui vai ficar só x, que é o que a gente queria. Só que aí a gente tem ln de 1 mais ou menos raiz quadrada de 2.
Nós vamos ter dois resultados possíveis aqui, certo? Para x. X, uma linha, vai ser ln de 1 mais raiz quadrada de 2. Esse número aqui de dentro, que é o nosso logaritmando, ele é um número positivo. Logo, ln de 1 mais 2 é solução para o nosso exercício. Solução válida. Agora, o x2 linha, é igual a ln de 1 menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é maior do que 1. Logo, esse valor aqui vai dar um valor negativo, porque 1 menos raiz de 2 é menor do que 0. ln de 1 menos raiz quadrada de 2 não tem solução nos números reais. Portanto, a minha solução para o meu problema é somente o x1, que é ln de 1 mais raiz quadrada de 2. Tá bom?